Boa noite, pessoal. Hoje, dia do professor, uma data tão importante na vida das pessoas, né? Professor que tem a missão de mediar aí o conhecimento, né? Promovendo a aprendizagem. E hoje é a última live do nosso evento Desenvolvendo Conhecimento. Nosso tema hoje com a Oi, Eliane Aline. Cristina. Boa noite, Eliane Cristina. Oi, tia Aline. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Lília, Felipe. Eu vou pausar a música aqui, né? É uma música de homenagem ao Dia do Boa Professor, noite, Aquarela do gente que está Professor. entrando. O pessoal está chegando. Boa noite. Vai compartilhando aí, né? Para outras pessoas poderem assistir Isso, também a tá live. compartilhando. E hoje é um dia todo especial, dia do professor, quantas comemorações. Hoje meu dia, apesar de cheio de aulas, foi também cheio de comemorações, abraços. Foi um dia Emoções, né? muito bom. Foi muito bom, muito prazeroso, né? Ao ouvir dos alunos no ouvido, né? O carinho, as balinhas, né? Os pirulitos, os bilhetinhos escritos à mão, todo carinhoso. O dia foi muito bom. Muito bom. Isso, Eliane. Aí, nosso tema hoje, né? Como a aprendizagem acontece com a mediação do professor. Então, vamos nos apresentar para quem está entrando, que eu já vou passar a palavra para você. Eu sou a Aline Tá. Cordeiro, sou pedagoga, especializada em neuropsicopedagogia, psicopedagogia clínica. Atuo como pedagoga da escola da rede estadual, faço atendimentos psicopedagógicos na APAE e também no meu espaço de atendimento. Sou de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Eu sou professora, já tem uns 20 anos, sou pedagoga, tenho especialidade no ensino da matemática e finalizando neuropsicopedagogia, atuando, é um outro ramo agora, depois de algum tempo, e muito feliz com esse novo momento de estar contribuindo, né, de ajudar os nossos alunos que têm essa dificuldade de aprendizagem, esses transtornos. É um momento muito importante. E eu sou de Palmas, Tocantins. Muito bom. Boa noite para quem entrou depois. Já compartilha aí para próximas pessoas, outras pessoas poderem assistir também. Vai curtindo. E a gente vai começar, né, o nosso tema, que eu já falei, que é como a aprendizagem acontece com a mediação do professor. Eliane, o que precisa para a aprendizagem acontecer? Primeiramente, por ser o dia do professor, quero colocar o quanto fica muito pesado para nós. Os pais acabam colocando toda a responsabilidade nas nossas costas do aprendizado. E, na verdade, por trás, né, desse aprendizado, tem todo um contexto emocional da criança, tem um contexto familiar, para que tudo isso esteja em equilíbrio, para que haja o aprendizado. A criança precisa ter horário de dormir, tem que ter horário para comer. Tudo isso envolve o aprendizado e fica só limitado a mandar a criança para a escola, né? Não, lá ela vai aprender. E não é só isso, tem todo um processo para que haja e aconteça a aprendizagem.
E o professor, ele é realmente apenas o mediador dos conhecimentos. Porém, o aprendizado depende de toda essa estrutura, precisa de todas essas sinapses neurais acontecendo eficazmente para que esse conteúdo seja realmente eficaz, né? Para que esse contexto venha a acontecer, né? E tudo isso acaba vindo para as costas do professor, e não é só ele, né, que é detentor desse conhecimento. Os pais têm importância nisso? Sim, né? Ele precisa de trazer à criança toda a segurança necessária, emocionalmente também, afetiva e efetiva, para que aconteça o aprendizado. E o ambiente familiar envolve muito e ajuda muito que isso aconteça, né? Isso mesmo, a criança tem que estar envolvida, né, emocionalmente para acontecer, né? Para acontecer a Exato. aprendizagem, para fazer um sentido para ela. Enquanto, às vezes, ela não se envolve com a situação ali da aprendizagem, no caso, que o professor está tentando passar uma aprendizagem de algum conteúdo, se a criança não se sentir envolvida emocionalmente, pode ser que ela não consiga, sim, aprender, porque ela não vai conseguir prestar atenção, ela não vai conseguir, né, se manter concentrada ali naquela atividade, ela não vai entender, não vai fazer tanto sentido para ela, assim como quando ela envolve, né? Então, assim, como que o professor pode fazer, o que ele pode fazer para promover essa aprendizagem efetiva? Eu quero até voltar um pouquinho atrás, Aline, na fala, antes dessa pergunta. Eu tenho encontrado alunos de ensino fundamental 2 que estão envolvidos muito com as redes sociais e não têm tido um sono eficaz e eficiente. Nos estudos, a gente verifica que o sono é reparador para que aconteça esse aprendizado. Então, nós precisamos de estar atentos se os nossas crianças, nossos filhos, realmente têm estado e têm tido um sono eficaz, reparador, para que haja aprendizado. Porque não é só 4 horas de sono, eles precisam ter 8 horas de sono, tranquilos, né, para que haja esse aprendizado. Inclusive, para alunos que fazem aí vestibular, que estudam horas, acham que sim, né? E falam assim, eu estudei mais de 8 horas hoje, né? E não, o nosso cérebro precisa de tempo para descanso. Então, os estudos mostram que a gente tem que ter 2 horas de estudo, meia hora, 40 minutos realmente de descanso. E não é de descansar do estudo e fazer outra coisa, não. É deitar, fechar os olhos e descansar. Descansar e retomar o estudo, tá? Que me lembra, qual foi a outra pergunta que você fez, Aline? O professor, né? Como que o professor pode contribuir, né, para que essa aprendizagem aconteça? Olha, nesses 20 anos de sala de aula, cada turma é diferente uma da outra. E eu ainda sinto frio na barriga para entrar na turma. Não tem jeito. A gente fica assim, será como vai ser? Não tem jeito. Cada turma é de uma forma. Por mais que a gente tenha, assim, 3 turmas de 6º anos, 7º anos, 5º anos, cada turma tem um perfil. O professor, primeiro, precisa de identificar qual é o perfil da turma. Porque tem crianças que aprendem mais ouvindo, mais escrevendo, mais vendo, para que ele possa verificar que tipo de atividade ele pode levar para a sala de aula para abranger a maior quantidade de crianças possível naquele contexto. Envolver a criança nesses 3 estados. Ela tem que sentir, né, vontade de aprender, ela precisa estar envolvida naquele contexto, para que ela se interesse, para que ela aprenda, ela entenda. Entender o contexto, beleza, ela gostou, mas eu tenho que retomar esse conteúdo no outro dia, e depois no outro dia novamente.
nós aprendemos com a repetição. Nós chamamos, né, nos nossos estudos, Aline, de consolidação, né? E na sala de aula, as crianças falam a repetição, né? Para que haja, então, a acomodação primeiro, ele entendeu, e ele precisa dessa repetição para que haja consolidação desse aprendizado. Por isso que é preciso de ir e voltar, é preciso revisão, né, sempre do conteúdo. Às vezes a gente até faz eles repetirem várias vezes para que fale, né? Eles precisam falar também, para que haja a efetivação desse conteúdo. Isso que eu posso colocar para os nossos professores, né? Orientando eles nesse contexto. Sempre olhar isso, né? Envolver mentalmente, envolver fisicamente a criança para que ele conquiste o objetivo dele. E essa repetição, né, Eliane, dá para fazer de diversas formas, não é aquela coisa chata, né, que às vezes alguém pode imaginar, né, algum leigo do assunto pensa, nossa, mas que chato ficar falando a mesma coisa toda a vida, mas não é. A repetição é retomar de outras formas, né, de diversas maneiras, como você mesma disse, cada aluno aprende de um jeito, então às vezes pode abordar aquele assunto de uma forma mais visual, né? Que vai aquele aluno que é mais visual vai entender melhor, e aquele outro também vai entender, aí depois mais auditivo, vai diversificando de diversas formas para aqueles que têm essa individualidade no seu aprendizado e também para reforçar e consolidar para os outros, né? Aqui eu tenho uma pergunta, já vou responder que eu estou com a palavra. Como motivar a aluna a realizar as tarefas que são para casa? Então, as tarefas para casa, elas são muito importantes nesse sentido da repetição, né, da consolidação e também da memória de longo prazo. Que a criança, ela aprendeu lá na escola, está tudo fresquinho na sua memória de curto prazo. Mas para fazer essa migração para a memória de longo prazo, é importante essa retomada de conteúdo que acontece com a tarefa de casa. Então, a primeira coisa para motivar o aluno a fazer é você ter uma rotina de todos os dias, naquele mesmo horário, seu momento de fazer a tarefa, de ter um ambiente adequado, um ambiente organizado, limpo ali, que ele vai sentar e ele vai fazer, mas sem estímulo sonoro, porque às vezes ele vai sentar para fazer, mas tem uma televisão ligada, tem outras pessoas conversando por perto, tem um telefone. Então, assim, o ambiente tem que estar propício. Pode ser que ele vá usar o telefone, mas que seja para aquele conteúdo, para uma pesquisa, alguma coisa. Mas, assim, que aquele momento é o momento da tarefa de casa, é o momento de fazer a tarefa. Então, é o momento de concentrar. Se tiver qualquer outra coisa atrapalhando a atenção dessa criança, e principalmente se for coisas que ela goste mais, como ver televisão, jogar. Então, às vezes, ela vai fazer a tarefa e o irmão está jogando no telefone, para ela vai ser desmotivante, porque ela queria estar no lugar do irmão, ou com o irmão jogando. Então, se tem mais de uma criança em casa, que seja o momento dos dois fazer a tarefa, cada um no seu cantinho, porque os dois vão estar concentrados, um não vai atrapalhar o outro, e eles vão entender, é o momento da tarefa, nesta casa, hoje, né, nesse horário, é o momento da tarefa. E assim, sempre procurar motivar. E com palavras também, com incentivo. Se tiver alguma dificuldade, tentar ajudar. Se você tem dificuldade de ajudar, procurar quem pode te ajudar, que é o professor. Mas assim, sempre motivar e mostrar para ele que aquela tarefa é importante. Que aquela tarefa é o que vai ajudar a consolidar o aprendizado que foi adquirido lá na sala de aula. Sim, e eu até saliento também que eu vejo a dificuldade quando estão mudando de fase, porque eles já, vamos falar da minha realidade, né, de quintos anos, saindo do ensino fundamental 1 e indo para os sextos, né, o próximo ano. Então, eles estão sabendo, né, deixando de brincar, porque até então era brincadeira, e agora, né, para o próximo ano, eles vão ter muitos professores, né, então eu vejo que a criança, nesse momento, que não gosta dessas atividades de casa, nessa transição, ela também está chamando um pouco de atenção da mãe e do pai para sentar do lado para fazer essa atividade. Ele quer esse tempo
né? Então, eu sugiro, assim, nessa fase de transição, de você marcar tempo até no relógio. Olha, eu vou ficar aqui com você, porque eu tenho isso para fazer, vamos marcar no relógio. Eu vou fazer tarefa com você nesse período, vamos imaginar 20 minutos. Nesses 20 minutos eu estou com você e naquele momento você realmente esteja presente ali, né? Realmente presente. E depois desse tempo, você deixa ele sozinho, ela sozinha. Esse período de transição, de mudança, é muito importante, né? Porque eles estão, né, deixando de brincar, né? Porque acabou a brincadeira e agora indo realmente para o ensino fundamental 2, onde há realmente vários professores, fala que agora cresceu, vai haver mudanças no corpo. Então, essa fase de transição é muito importante, que estejam atentos a essa passagem, né? Verdade, né? É bom você dizer, né? Porque a minha realidade, as crianças, né? A sua já são pré-adolescentes, adolescentes. E sim, adolescente também precisa de atenção, né? Adolescente também, acho que até mais um pouco, talvez, né? Porque eles estão com essa mudança, né? Emocional também, é uma mudança muito brusca, né? Aos professores, né? Deixa de ter apenas um professor para ter vários professores, momentos muito curtos, né? Para cada aprendizagem, para cada explicação de conteúdo, e também estão se encontrando novamente, né? Está tendo a mudança física, então o emocional pode estar abalado, ele precisa ainda mais da atenção dos pais. Não é porque você já está com 12 anos, você não precisa da minha atenção mais para fazer tarefa. Precisa Isso. sim. É um cuidado, é diferente, né? Como você falou, não tem aquela coisa do brincar tanto mais, mas a atenção Sim. precisa continuar, o cuidado como pai e mãe de acompanhar, precisa sim. É uma explosão realmente de hormônios, né? E cada um reage de uma forma. São sentimentos que a gente não entende, né? E nem eles entendem o que está se passando. Uma criança falou assim: eu tô triste e não tenho motivo, professor, e eu quero chorar. Eu falei: então chora, né? Chora. A gente não sabe como que se portar, né? Se é vontade de chorar, chore. Vontade de sorrir, sorria, né? Mas esse momento dessa transição precisa ter muito atenção, muito cuidado, para que a gente consiga, né, trazer eles da maior tranquilidade possível e, lógico, olhando para esse aprendizado e lembrando que acaba não acontecendo a memorização nesse momento de transição, por causa do emocional estar nesse sobe e desce. Então, eu quero lembrar que tenhamos paciência também nesse momento. Porque às vezes fala assim, nossa, eu estudei o ponto com ele, com ela, né? Tudo. Nossa, ele não acertou a provinha, né? Então, veja, é o emocional. Perceba que esse aprendizado não houve, né? Ele não colocou no papel muitas coisas que ele sabia. Então, veja que foi o emocional. Então, tenhamos muita atenção nesse momento de acolher, porque o aluno não é nota, né? Ele é muito mais do que nota. Então, eu até falo isso agora no final de ano, porque o pai fala assim, ele não tirou nota, ele, né, caiu a nota. E olha que o aprendizado é muito mais do que nota. Nós somos muito mais do que a nota, porque nós não somos 10 em tudo. Então, eu deixo até esse outro questionamento, né, de avaliar esses pontos positivos, né, Aline, que os alunos têm, né? A gente tem que valorizar o positivo e acaba valorizando o que não foi bom, né? Deixo isso aí para que os pais sempre olhem o positivo, o que ele conquistou de positivo. Uhum. Eu também sempre falo isso, né? Que a gente tem que valorizar o que ele é bom, que nem todo mundo é 10 em tudo, como você disse. Pode ser que a criança até ali o quinto ano, quarto, quinto ano, a matéria que ela mais gosta é matemática. Chega lá no ensino fundamental 2 já não é mais. Ela já muda. Por quê? Está em constante transformação. Tem essa questão do emocional, ela não se sente mais envolvida com aquele conteúdo.
com, com, com a situação em si, né? Então, tem que ter a paciência e o acolher, né? E Exato. Eliane, quem mais pode contribuir com esse aprendizado? Porque a gente está falando assim dos pais e está falando do professor, mas o que mais assim, que você poderia acrescentar de pessoas, né, ou fatores que pode ajudar a contribuir ainda mais com a aprendizagem? Olha, até eles me falam, alguns pais que têm crianças com dificuldade, um professor, né, particular ajudaria, sim, nessa parte, né, de cognitiva, de aprendizado, desse lado a lado, de sentar, né, contribuir para que haja esse aprendizado. Lembrando que o aprendizado não vai acontecer numa aula só com um professor particular, né, deixo bem claro, porque numa aula só não vai acontecer, tem que ser uma coisa sistêmica, né, e devagar, é um processo, o aprendizado é um processo, né? E aí eu coloco também que nós temos, né, às vezes, jogos de raciocínio lógico que pode estar contribuindo muito nesse aprendizado, algumas interações, né, até a gente fala assim, né, em relação à internet, tem algumas coisas que a gente pode depois estar denominando, né, para contribuir nesse aprendizado. Temos livros também didáticos e que possam contribuir também para ajudar os pais, né, orientando eles para como trabalhar com seu filho, porque às vezes, né, ele consegue ver o perfil melhor do filho, né? Eu vejo que não só o professor pode mediar, mas temos aí outros profissionais que podem estar contribuindo, né? Avaliando também e colocando que nós temos também a parte de arte, de música, né? Aprender com música, que muitas vezes, né, a gente nem coloca, né, dentro de sala de aula ou busca os nossos filhos para as artes, né? E que isso também contribui muito, né, para que efetive, consolide o conhecimento. A música envolve, né, emocionalmente, né? E a gente vê também, tem até as paródias, né, que pode contribuir ali no Sim, aprendizado de algum conteúdo. Eu já vi músicas, paródia de tabuada, né, na multiplicação. E a sim, criança vai já cantando vi. Eles e ela decora a tem o tabuada, funk ela da realmente tabuada aprende. que faz maior sucesso, o funk da tabuada, né? Tem as músicas e também do que a criança gosta, né? Talvez ela goste de desenho. E ela vai conseguir vai ajudar no seu aprendizado, né? Vai ajudar na emoção como um todo, na aprendizagem. A Eliane caiu. A internet dela parece que estava lenta. Mas concluindo o que eu estava falando, momentos, né, de que a criança, que o adolescente tenha para si mesmo, para fazer o que gosta, para fazer algo que te deixa feliz, isso vai ajudar no controle, né, nas suas emoções, na resolução dos seus conflitos e também até para aprender mesmo, né, para acontecer o aprendizado depois. Você vai estar mais focado nas aulas. E, está travando? Nossa, que pena. Achei que era a internet só da Eliane. Voltou. Voltou, Mas vocês caiu. estão ouvindo? Eu não sei, achei.
por um momento eu achei que a minha internet ia cair também. Tá me ouvindo, Eliane? Agora eu tô te ouvindo, travou aqui. Ah, aquela hora eu vi você conversando. Boa noite, pessoal. Quem entrou depois, fala aí se vocês estão gostando, como que está. Tá fazendo sentido aí para vocês? Não sei se a minha caiu também na internet. Boa noite, pessoal que está aí. Vamos, coloca aqui no chat para a gente, se vocês estão ouvindo, que a internet caiu, a Eliane voltou. Se alguém puder colocar no chat. Tá travando. Você tá me ouvindo bem, Aline? Estou te ouvindo, sim. Não tá. É porque aqui tá tudo travado, assim, as mensagens deles parou. Não apareceu mais, né? Então, Eliana, a gente pode ir concluindo, né? Acho que a gente já passou assim, pontos muito importantes. E por ser o dia do professor, parabéns, né, pelo seu dia. Obrigada, Aline. Obrigada a você pela contribuição. Deixa uma mensagem final aí por essa data tão especial. Hoje eu ganhei muitas mensagens, né? E aí eu li várias, né? E aí eu marquei 2 frases que eu achei importante. Diz assim, que em cada professor, uma história de aprendizado e superação. Em todos os professores, o desejo e a luta por uma educação inclusiva, justa e consciente. E você tem o poder, professor, de mudar o mundo. E concluo assim, que no caso, né, desse mundo, é o mundo onde você está, né? É trabalho de formiguinha, né, que a gente vai conquistando. Não pense em coisas grandes, mas onde você está, eu tenho certeza que você está fazendo a diferença na vida dos nossos alunos, das nossas crianças, né? Trazendo à luz cada um deles, né? A consciência, a justiça, o amor. E é isso que eu deixo para vocês. Verdade. Essa frase, ela me marca desde a graduação de pedagogia, né? A vontade de fazer diferença na vida de outras pessoas, né? De contribuir, de poder contribuir com o desenvolvimento das crianças, né? Dos alunos que passam pela gente. E você vê que tanto que contribui, né? Que eu falo assim que a gente tem que olhar para trás, né? O quanto eu já evoluí até hoje, né? Graças também aos professores, né, que contribuíram aí com a minha formação, contribui ainda, né, que a gente nunca para de estudar. E a gente vai retribuindo de alguma forma. Assim, os professores que mais me marcaram não foram aqueles conteudistas, obrigada. Não foram esses, foram aqueles que abriram um leque da vida deles, falaram das experiências próprias de aprendizado, compartilharam a vida deles, o que eles aprenderam. Esses que me marcaram, né? E às vezes nós encontramos alguns professores que ficam ali só no conteúdo, né? Com medo de se abrir, né? Falar um pouco de si. E eu vejo que há mais envolvimento quando a gente fala da gente. Não tenham medo, né, de se expor. Acontece a inspiração, né? O aluno passa a se inspirar no professor ou também se identificar, né, de alguma forma. Exato, acaba se identificando, você traz alguma situação vivida, né, na idade dele, aí ele, nossa, fazia isso, né, olha. E esses dias, inclusive, eu comentei na sala de aula que eu, nas minhas peripécias, eu
olha só, a professora, né? Eu ia na casa da vizinha, apertava a campainha e saía correndo. Pensa, né? E eles acharam o máximo. A senhora fez isso? Uai, fiz, né? Não devia ter feito, mas fiz, né? Aí começaram a contar o que eles fazem, quer dizer, trouxe para perto, né? Não somos diferentes, né? Nós vivemos a nossa adolescência, né? Nós vivemos, a gente fez coisa errada, né? Roubou fruta na vizinha, né? Aí estão aprendendo, né? Então, Aí traz né? para a sala, conversa o que que é certo, o que que é errado, Aí a interação. volta, aí volta para o conteúdo, né? Aí vamos, né? Então, assim, Emocionado, sempre né? é emoção trazer, né, para a sala de aula. Nossa, que bom. O que que hoje a professora vai contar, né, da vida dela, né? O que que ela aprontou, né? Então, assim, a gente vai atraindo, né, para trazer aula, né, mais envolvimento, né? Isso aí é só uma das coisas, né? A gente vai fazendo alguma coisa para atraí-los, é isso que é importante. E esse papel é único, né? É único. O professor, o que a gente escuta, né, falando, né, eu queria tanto ser valorizado, né, Aline, eu queria tanto. É lógico que a gente gostaria de nosso país, o Brasil, que nós fôssemos remunerados de acordo com o que a gente se dedica, de acordo com o que a gente estuda, porque a gente nunca para de estudar, mas a gente tem fome e sede de aprendizado, né? A gente não cansa de aprender, graças a Deus, né? Mas eu vejo que hoje, para mim, uma palavra, um gesto, né, de agradecimento, de envolvimento, que o pai ali, naquele momento que encontrou comigo, me deu atenção, o pai, a mãe, a tia, a avó, ele me deu atenção, não custa ele, nossa, professora, reconhecer a nossa dedicação, né? Eu acho que é isso que que a gente já fica toda satisfeita. Né? A gente fica sendo bobo, né? E isso para nós já basta. Pelo menos para mim isso é muito importante, esse reconhecimento, né? E encontrar com as crianças também depois de adultos. Eu já tô, né, com 20 anos, então eu encontro, né, as crianças já foram pequenas, já adultos formados, né? Nossa, professora, a senhora foi tão importante. A senhora fez isso, olha, eu te agradeço por isso. E tem um aluno, inclusive, que foi muito marcante. Ele me deu muito trabalho no 7º ano. Assim, ele me deu muito trabalho, mesmo em sala de aula, que, sendo sincera, eu ia para aquela sala assim, não acredito que hoje eu vou para lá, porque fulano de tal me deixava assim, parece que ele vinha preparado para minha aula, né? Não vou deixar ela dar aula. E passaram-se os anos, né? E aí encontrei com ele já no ensino médio, e ele me reconheceu na rua e disse, eu queria te agradecer, professora. Eu falei, me agradecer a senhora foi a única professora que se importou realmente comigo, porque agora ninguém me chama atenção se eu converso, se eu não converso. Quer dizer, tanto faz se eu aprendo ou não aprendo. Porque se a senhora me chamou atenção, é porque a Você senhora não largou, né? queria, que a senhora não desistiu de mim, a senhora não desistiu de mim. Né? Olha só a palavra, você não desistiu de mim. Né? É muito Eu tenho essa forte, missão né? mesmo, né? Oi, Então, Samuca, tudo isso. bem? Tá mandando tudo bem aqui. Samuca, Opa, tudo bem? Então, assim, isso não tem, né? Que valor isso que eu recebi, né? Tipo, nossa, valeu a você pena se ter importou, né? insistido. Como diz, deu um trabalho assim, um trabalho que necessário, mas que você fez o que podia ser feito naquele momento, né? Você se preocupou com Exato. ele enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Não é só um Isso. aluno passageiro, o ano que vem é outro, né? São vidas, né, que a gente está lidando e que Quando o um nosso trabalho faz aluno a diferença. quando o aluno está ali chamando a atenção, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa, né? Por que ele não quer interessar para a aula? Por que está mais interessante a conversa? Por que ele não quer aprender? Por que ele não quer, né, fazer, né? Então, é mais fácil, com certeza.
expulsar o aluno de escola, é mais fácil tirar ele para sala, para fora de sala, é bem mais fácil. Não vou mentir, não. É bem mais fácil. Porém, a gente tem que ver, né, esse contexto que ele está vivendo para compreender, né, o porquê, o motivo, porque ele está agindo assim. Acolher, né? E não Tá chamando desistir, atenção, e não porque ele precisa da desistir, né? atenção. Nós somos, né, caçadoras de talentos, né? Sim, Nós sim. caçamos talentos e habilidades. É esse o nosso objetivo maior, né? Porque apontar defeitos, sim, Samuca, eu lembro de você sim, meu querido. Sim, desde o início você chegou aí, Samuca. A Lembro Cleide sim que também entrou agora. Boa noite a todos que vai que entrando. entrou. A gente não pode desistir deles, né? Não pode. Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, que muitos perderam, né, essa vontade de estudar que estavam, perder o pique, a gente tem que estar atento. Atento às depressões, gente, muito atento, né? Eles são jovens, mas podem ter, né? Depressão, sim. Tem Vamos um olhar ficar acolhedor, atentos, né? Essas crianças, olhar esses acolhido, adolescentes. muito atentos, né? A todos esses detalhes. E é Ah, isso, eu com termino certeza. então. Professor, você tem o poder de mudar o mundo ao seu redor, né? Termino Então com vamos usar isso. esse poder, né, Eliane? Vamos usar o nosso poder. Peço desculpas, Aline, por esse entrar e sair na sala aqui. Eu estou na sala da coordenação, mas hoje é evento, nós vamos para um jantar aqui na escola e então toda hora passa coisa para pegar e, né, estão mexendo lá para arrumar. Peço desculpas aí para você se o barulho incomodou, mas fizemos o melhor por aqui. Ótimo, obrigada. A Maria de Fátima parabenizando também. Obrigada, Obrigada, Maria de pessoal. Fátima. Obrigada pela a presença de vocês aqui. Hoje a gente encerra, né, o evento de Desenvolvendo Conhecimento. Foram 3 lives, né? Na semana aí das crianças, semana do professor. E futuramente a gente prepara mais lives e você queira Vamos. participar, queira ouvir, né? Pode mandar sugestões, pode interagir com a gente no Isso. Instagram, né? No direct. A gente vai estar com todo carinho para Te manda que assunto, né, para as próximas lives, que assuntos vocês vocês, as gostariam, suas né, de dúvidas. estarmos aqui discutindo. Estamos aqui para trocar, fazer uma troca. Isso mesmo. Obrigada, gratidão a todos. Obrigada, Eliane. A Sayonara Que também bom, Maria participou de do Fátima, evento. parabéns, é o primeiro dia do professor, Ah, que parabéns. bom. Que É muito lindo. gratificante, né? Muita gratidão, gente, por cada um que esteve aqui. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Aline, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.